pessoal, boa noite. A gente está aqui hoje com a Marleide, no nosso primeiro evento da campanha Movimente-se para o Combate da Obesidade Infantil. Nós do Lancheira criamos essa campanha porque dia 11 foi o Dia Nacional do Combate à Obesidade e a nossa proposta é trazer rodas de diálogo para conversarmos sobre esse tema, todas as suas consequências, todas as suas maneiras de prevenção, enfim, tudo o que esse tema traz hoje para a sociedade atual e como que a gente pode lidar com isso. Nós acreditamos que é por meio do diálogo e pela integração de diversos profissionais para cura, né? Para cura e prevenção. Então hoje a gente está com a Marleide, que é nossa parceira no projeto. Ela é psicóloga, psicoterapeuta infantil, de adolescente e de adulto, é integrante da equipe multidisciplinar de tratamento da obesidade e cirurgia bariátrica da Clínica Franco e Rizzi e da Clínica Flávio Queiroz. Ela atua com obesidade desde 2010 e hoje ela traz o tema As consequências psicossociais da obesidade. Seja bem-vinda, então, Marleide, ao nosso espaço Lancheira Saudável. Obrigada, Lê. Eu sou realmente parceira e acredito muito nesse projeto. É uma iniciativa muito interessante, porque é uma questão urgente da obesidade, né? A gente, claro, hoje falando mais desse recorte dos aspectos emocionais, mas quando pensamos que os gastos com saúde pública, né, das comorbidades associadas à obesidade, só tem aumentado nos últimos anos, eu acho que denuncia que é uma questão mesmo de saúde pública, é uma epidemia mundial que vivemos e a gente precisa de fato tratar quem já tem, né, quem desenvolve a obesidade, mas também ter esse caráter de promover a saúde, promover meios das pessoas refletirem sobre as suas escolhas, atuarem de uma maneira diferente, seja no seu comportamento alimentar, na sua interação interpessoal. E o Lancheira, né, tem esse viés e é um serviço de utilidade pública mesmo que vocês prestam, convocando a população para esse assunto que é bem urgente. Eu sou a Alessandra, na verdade eu sou paciente da Marleide também, sou obesa desde criança, passei por uma intervenção cirúrgica há 1 ano, tenho me tratado por essa questão da obesidade, então vocês podem interagir com a gente, fazendo as perguntas que vocês tiverem, e a gente também está com a Camila, que é do projeto Lancheira Saudável. Boa noite pessoal, meu nome é Camila, eu faço parte do projeto do Lancheira. A gente está aqui então para conversar um pouquinho com a Marleide. Bom, então a gente fez uma colheita de perguntas, né? E eu queria começar, Marleide, com você, com dúvidas que mães trazem, né? E que também são muitas das nossas dúvidas, né? Afinal, o que é a obesidade, né? Obesidade é uma doença, não é uma doença? O que é a obesidade? Sim, a obesidade é uma doença, né? Uma doença com causas multifatoriais, significa que ela tem uma influência do componente genético, do componente social, do componente emocional e por isso ela não pode ser tratada numa única frente, né? A gente sempre fala no tratamento multidisciplinar, porque cada especialista vai atuar combatendo naquilo que lhe compete, né? Então é sim uma doença. Eu acho que se a gente pensar até na questão do aumento dos casos de obesidade, é recente essa ideia de que é uma doença, né? Então, por muito tempo, é um estilo de vida, é uma pessoa que tem hábitos ali errados, que é sedentário, que é o gordinho, né? E não se encarava isso como uma doença. É uma doença, né? A obesidade é uma doença que traz aí, associa-se a muitos tipos de câncer, diabetes, alteração de pressão, depressão, ansiedade. Então ela vai aí agregando uma série de outras comorbidades que também precisam ser assistidas, mas ela é sim uma doença.
E aí, Marlene, você trouxe aí no seu discurso uma coisa muito forte, né? O gordinho. Uhum. Como que dentro da sua experiência no consultório, como é tratada a criança, né? Quais as consequências dessa criança que vai escutando essa questão do gordinho, né? É gordinho, a gente, querendo ou não, vive dentro de um padrão pré-estabelecido de... Um único padrão, né? Um único padrão. Um único padrão de magreza, e pelo que a gente escuta até nos eventos do Lancheira, já escutamos essa questão de eu falo pro meu filho não comer tal coisa porque senão ele vai ficar gordo e feio, né? Quais são as consequências para a criança desses apelidos que ela vai ganhando, né? A criança acaba virando um referencial mesmo, né? Então a criança, quando chega no consultório, é muito comum um relato de, além das situações clássicas de bullying, né? Porque é um gordinho, fala-se de uma maneira, né, mais pejorativa, mas acho que o que é mais urgente é pensar que essa criança, pensar na obesidade também como defesas que essa criança vai construindo para dar conta de lidar com esse mundo que só existe um padrão de beleza, só existe algo que seja aceitável, e ela vem sofrendo porque ela não consegue corresponder a isso. E aí são sofrimentos que podem parecer assim bobos, mas que é comum a criança falar que ela sofre porque ela é a última criança, quando tem aula de educação física e vão fazer a divisão do time de futebol, ela é a última a ser escolhida. De uma situação, e ainda é escolhida, mas ainda não é com aquela, ele veio pro meu time. É comum a criança que, sei lá, numa situação de férias, estão organizando lá um passeio no bote, num caiaque, alguma coisa. A criança vai, participa e organiza toda a brincadeira e não consegue brincar, porque daí ela fica excluída, né? Como assim, né? Você não vai conseguir remar, a gente vai ficar carregando esse peso, digamos assim, vai atrapalhar a nossa atividade. Então é uma criança que ela vai, acho que não só engolindo o conteúdo físico, a comida que vai sendo posta para dentro, mas todo esse conteúdo emocional que ela não encontra um lugar. Porque a família muitas vezes não enxerga essa urgência da criança. Né? Porque acho que esbarrar também de que o meu filho tem obesidade implica também numa ferida narcísica dos pais, de que eu estou contribuindo para a condição de adoecimento do meu filho, eu sou de certa forma responsável por isso. E aí atuar com a criança significa atuar com os pais também. Primeiro para poder tirar esse discurso da culpa, né? Não cabe culpa. Enfim, as coisas, até por ser uma doença multifatorial, a criança pode ter ali uma dieta muito certinha, muito regrada, mas porque ela tem um componente genético, ela vai desenvolver a obesidade. Então a gente primeiro tem que fazer esse acolhimento dos pais, conscientizar de que é uma situação de doença, que ele não é o responsável direto, né, tão direto por isso, embora é ele que prepara o alimento, ele que estimula as escolhas, porque trabalhar com viés da culpa só vai prejudicar a criança e os pais que não vão se implicar no tratamento. E dessa criança, eu costumo dizer, não dá pra gente olhar e taxar. Aí a criança gordinha é a obesidade, né? Então eu preciso olhar o que esse indivíduo, tenha ele que idade for, o que ele me traz da história de vida dele. Que outros aspectos positivos ele tem que num processo terapêutico eu vou ajudá-lo a aplacar essa situação que para ele é de muito sofrimento. Né? E aí é difícil porque dependendo do tamanho da idade da criança, ela não consegue, ela não verbaliza isso. Então é comum o pai perceber que a criança começou a ficar mais recolhida, ou ficou um pouco mais agressiva, ou fica ali muito reclusa em atividades com jogos, coisas virtuais que ela não tenha que se expor socialmente, e isso vai minando os recursos internos dessa criança, porque ela vai perdendo o manejo na interação com o outro. Ela vai também se sentindo feia, porque só existe esse padrão de beleza, né? Então se eu não tiver aqui o modelo da boneca Barbie ou do atleta que pode jogar em qualquer posição no time de futebol, que lugar eu ocupo? Então acho que essas são as questões mais urgentes que a gente observa e que no primeiro momento a gente tem que sustentar, oferecer esse paciente um suporte, uma sustentação
para que ele consiga olhar para esse cenário e ajudá-lo a desenvolver ferramentas internas para lidar com isso tudo, né? Porque é muita coisa, né? É um conteúdo muito pesado para crianças muito pequenas às vezes. Nossa, isso é tão verdade, que eu tenho uma sobrinha que ela é uma criança obesa, ela tem uma irmã que não é. E uma vez ela estava muito triste, eu perguntei pra ela o que estava acontecendo. Eu falei, Amanda, o que está acontecendo? Você está muito triste? Ela, tia, eu sou feia. Eu falei, por que você é feia? Aí ela, todo mundo só olha pra Mari. Ela, Mari tem um cabelo diferente, a Mari é magra, a Mari chama atenção. Ela, eu não, eu sou gorda, eu sou feia. Ela falou assim, na escola me chamam de baleia, na escola me chamam de baleia de óculos. Ela, o que eu faço? Aí eu falei assim, mas você é linda. Eu olho pra você, você é inteligente, você é legal, você... Tentando ressaltar outras, sim, as qualidades, né? qualidades dela, mas assim, ela tinha isso, né? Ela com influência, ela só fez porque eu sou gorda. Ela, Mari não é. E ela tinha essa comparação com a irmã dela. A Mari não é. Ela, Mari não é, e eu sou. E já aconteceu também na experiência clínica, em atendimentos, né, com crianças, e quando eles estão indo para a fase de adolescência, que precisa mudar de escola, e acaba sendo um período de muitos conflitos e angústias, porque é uma criança que às vezes estuda numa escola menor, que já está ali familiarizada com aquele grupo de amigos, então esse bullying, digamos assim, ele não é mais o perseguido, ele está ali no meio da turma. E mudar para uma escola maior implica começar tudo de novo, se expor a novas situações, se expor a novas vivências e assim, já aconteceram relatos do paciente claramente falar, eu não quero mudar de escola e começar, o rendimento escolar começa a cair, a família vai procurar não pela obesidade, vai procurar porque o rendimento acadêmico da criança caiu e ele era um excelente aluno e de repente, não sei, o rendimento começou a cair. E a gente lá no trabalho terapêutico identifica que ele tem um medo tão grande de sair daquela escola, que ele fala, bom, então minha nota cai, eu reprovo, continuo aqui na escola e fica tudo certo, eu não preciso ir para uma escola maior. E alguns até verbalizam isso, né, de que eu não... Teve um menininho certa vez que ele falou, não, eu quero ficar na minha escola, porque lá, eu tô lá desde que eu nasci, todo mundo me conhece, as pessoas lá sabem quem eu sou. Né? E se eu for para uma escola grande, vão me zoar. Então é muito delicada também essa abordagem de fortalecer o que essa criança tem de positivo, né, de não taxar. Você não é a criança obesa, você tem uma série de outras características, de outras qualidades que são sim valorizadas, né? Não é só o padrão estético. Mas por outro lado a gente tem toda essa questão do social, né, que impera e que está ali o tempo todo te jogando na cara que não, tem que ser magrinho, né, para ser aceitável, para ser bonito, para participar de todos os eventos. E aí, Marleide, como que... Porque assim, você falando, eu passei por tudo isso. Eu passei por todos os apelidos, passei por não querer ir para outra escola. Aulas de educação física. Aulas de educação física. Passei criança, adolescente e adulto. E você falando, assim, vai dando aquela certa angústia, né? Porque a criança que está inserida nesse contexto e aí, assim, não se, nesse tempo, né, assim, eu vejo que a minha mãe não tinha consciência disso, né, dessas consequências. As pessoas, então eu tenho duas perguntas, né? Primeiro, se as pessoas que te procuram, se elas te procuram já com essa questão de tratar a obesidade com a terapia, né? Porque pela experiência que eu tive, eu nunca fui para esse lado de tratar a obesidade com terapia, mas sim tratar a obesidade com dieta, né? Então essa é uma pergunta. A outra pergunta que você trouxe, assim, às vezes é uma criança que tem uma boa alimentação, né? O pai às vezes fala, mas eu não sei o que eu faço, porque eu dou uma boa alimentação para ela e tudo mais. E você fala que a criança vai engolindo muitas coisas, né? Eu sempre tive uma alimentação um pouco mais regrada e tudo mais, também nunca consegui entender, né? Por que
fulano come tanto e, né, e aí quando era criança a mesma coisa, assim, né? Esses engolir engordam também? Então essas seriam as minhas duas perguntas, né? Como que a gente poderia ajudar para que essa questão se os pais te procuram e esse engolir, né? Como ele engorda e como a gente pode evitar isso. Eu acho assim, agora como se tem, e acho que a tecnologia, a internet, todas as mídias têm contribuído de uma maneira bem positiva em reforçar essa condição de doença, né? Não estamos falando de um estilo de vida, estamos falando de uma condição de adoecimento, então isso já acende ali uma luz de alerta para a população. Mas ainda é frequente, como eu te falei, do pai que procura terapia para o filho, ou né, para que seja ela criança ou adolescente, muito mais porque existe uma outra queixa. É a nota que não está muito boa, é a criança que ela é muito tímida, não está interagindo com os amiguinhos, não sei, a gente precisa investigar isso. Ela está tão ansiosa, na época de vestibular, nossa, está ansiosa, está comendo muito porque está na época de provas. Nunca vem a queixa principal, a obesidade, né? Estou aqui, trouxe o meu filho e a gente precisa pensar no modelo de tratamento porque ele está obeso, né? É como se a obesidade fosse ali uma demanda secundária e uma consequência de causas primeiras que eles colocam. Na clínica, né, em situações de atender pacientes que são candidatos à cirurgia bariátrica, aí sim já vem uma população muito consciente. Por conta de todo o histórico médico, por conta de todas as tentativas de emagrecimento ao longo da vida, que não deram certo, então já existe essa consciência. Estou doente, né? Estou aqui para me tratar, e aí a gente consegue fazer um atendimento nesse recorte. Mas com crianças e adolescentes, acho que a gente primeiro tem que entender essa demanda principal dele, né? Se é a criança que está ali mais reclusa, que tem a dificuldade de interagir com os colegas, e aí ao longo do trabalho a gente vai percebendo que é a obesidade que influencia diretamente nessa criança ser mais reclusa no cantinho dela. Mas os pais chegam, a grande maioria, com outras questões, nunca é a obesidade em si. E o engolir, né, que você falou. Então vamos pensar, a comida ela é carregada de afetos, né? Porque senão... Se a gente até pensar no cachorrinho lá que você alimenta na tua casa com a ração que você dá para ele já está carregada de afeto e carinho, porque você quer que o bichinho fique bem e feliz. Então não tem como a gente dissociar, né, afetos e comida. Eles sempre caminham ali, lado a lado, né? Então a gente precisa pensar, o que a gente come não é só o combustível que faz o corpo funcionar, mas ele é carregado de conteúdos simbólicos. Então se a gente pensa, talvez, para a criança, você foi bem na prova, então você pode, sei lá, comer um lanche numa rede dessas aí de fast food famosas, né? Opa, que legal! Então eu aprendo, né, que quando eu me saio bem em determinada tarefa, como gratificação, eu posso receber determinado alimento. Então o que ela está comendo ali não é só o cheeseburger, a batata frita e o refrigerante. Ela está comendo a aprovação dos pais porque ela tirou uma boa nota, o alívio porque ela estudou ali um determinado período e então ela merece esse prêmio. Então tem uma série de conteúdos simbólicos para absolutamente tudo, né? E uma característica do paciente obeso muitas vezes não, na maioria das vezes, é essa dificuldade em olhar para o mundo interno e discriminar o que efetivamente sente. Porque quando eu faço lá na anamnese com um paciente candidato à cirurgia bariátrica, né, que eu pergunto sobre questões de ansiedade, episódios de depressão, alguma coisa assim, eu falo, como é que você reage numa situação que você está aí, tá? Eu como. E quando te acontece algo muito bom, quando você atinge ali um projeto, eu como. Né? Então comer fica ali presente e não existe essa discriminação desses conteúdos internos. E um trabalho que a gente faz também na terapia é discriminar isso. E aí, seja com crianças ou pacientes candidatos à cirurgia, é entender, a comida é o combustível que vai fazer o teu corpo funcionar, então a gente precisa olhar para esse afeto que no momento em que você, né, cada vez que você vai lá na lanchonete pedir o teu cheeseburger e a tua batata frita e o teu refrigerante, você está comendo só aquilo mesmo? Ou você está comendo todo esse pacote? Que pode ser ele bom ou não, né? Pode ter tido um dia péssimo e eu mereço comer essa caixa de chocolate, porque isso vai me dar um baita alívio, eu vou ficar muito feliz.
Então, é nesse sentido que a gente fala, né, do engolir, de não conseguir elaborar e a comida fica como a única forma de gratificação do ambiente. Né? E os pais, muitas vezes, não entendem, né, que parabenizar o filho pura e simplesmente porque ele foi bem na prova, ou se saiu bem em determinada tarefa, isso já é o suficiente, esse elogio já basta, não precisa existir uma barganha, né, de que eu vou te oferecer tal coisa, você vai ter como recompensa, sabe, a comida, porque é o afeto que ele quer. São os famosos agradinhos, Sim, né? sim, são os agradinhos. A gente tem o bate-papo com a nutricionista também, e ela traz que essa é a principal questão, né, dos agradinhos, sim, né? Então, eu compro o chocolate para agradar, ou eu faço o bolo para comemorar, né? Isso está carregado de conteúdo simbólico, né? Não é só a fatia de bolo de chocolate, né? Talvez a fatia de bolo de chocolate remeta a passar as férias na casa da avó, que era incrível, que ela fazia aquele bolo que você tanto gostava. Então, quando você ingere esse bolo de chocolate, não é só uma fatia de bolo. Está carregado desse emocional, e que a gente, no processo terapêutico, precisa ajudar o paciente a discriminar tudo isso. Mas não que isso seja ruim. Não, né? Não é ruim, mas o que é nocivo é quando essa se torna a única forma. Entende? Sim. Eu acho que quando... E vamos pensar, tudo acontece, as celebrações acontecem em volta da mesa, né? Nasceu uma criança, acontece um casamento, tem um batizado, uma festa de formatura, então todos os eventos marcantes, eles acontecem ali, ao redor da mesa. Então não é uma questão também de vamos demonizar aqui a relação, né, da comida e os afetos, porque isso sempre vai existir. O complicado é quando a comida vira o único recurso. Como para aplacar a minha ansiedade, eu preciso comer. E eu entendo que talvez se eu estou ansiosa ou irritada porque o meu chefe, enfim, me deu uma bronca porque eu não entreguei um projeto X, que eu posso chegar para o meu chefe, conversar e falar, olha, eu não gostei da maneira como você me tratou. Vamos tentar resolver a situação de uma outra forma. Então, num primeiro momento, o paciente muitas vezes não consegue identificar isso. Então, comer a caixa de chocolate, ufa, traz um baita alívio, né? Enquanto você está ali pensando que o teu chefe foi um cretino e que te deu lá uma bronca que você não merecia. Então, o complicado é isso, é quando o alimento se torna o único recurso desse paciente, porque daí ele fica completamente cego de acessar outros recursos, de olhar para esse mundo interno e discriminar o que ele sente, e aí ele vai engolindo. Né? Mesmo que ele seja saudável? Mesmo que ele seja saudável. Então, como lancheira, nós também temos que ter então essa missão de como lancheira e como pais, né? Porque ter essa missão de promover outras formas de se divertir em família, sim, que não seja as gratificações de uma maneira geral, ligado elas não precisam vir só pelo alimento. Né? Por que o filho que foi ali super bem na prova, por que um abraço e uma palavra de incentivo para ele não basta? Por que isso precisa vir carregado então merecemos comprar aqui um bolo de chocolate, merecemos comprar uma pizza para comemorar. Não que seja um pecado fazer isso, né? Mas o que não dá é para quando essa se torna a única forma. Entende? E daí, Marlene, para a mãe que está lá, né, assim, dentro do dia a dia dela, porque eu trouxe a questão de ser difícil para a criança, né? Mas para a mãe que talvez ainda não consiga identificar, mas o que ela tem que observar no comportamento da criança, né? Então, primeiro, assim, às vezes é uma criança que ainda não está obesa, porque a obesidade tem aí tem que imediatamente. Mais uma criança, porque a gente às vezes escuta muito assim falar, às vezes a gente chama a mãe para vir pro lanche, mas meu filho não é obeso, né? Mas hoje, além das crianças estarem, a nossa preocupação como projeto
não é só para as crianças que estão obesas, né? Essa campanha em específico a gente está fazendo para a obesidade, mas são para as crianças que estão acima do peso, que é diferente da obesidade, e também para todas essas consequências, né, que a má alimentação acarreta, né? Então, para a mãe que está lá, assim, que o filho ainda come mal, ou ela está tentando inserir aí alguns alimentos diferenciados, o que ela precisa identificar no comportamento dessa criança, né? E o que ela pode fazer no dia a dia dela para que isso não venha a se tornar a obesidade. É legal a gente pensar que não dá pra gente avaliar só o hábito alimentar da criança, a gente precisa compreender aí o hábito alimentar da família. Então, talvez os pais, de uma maneira geral, acabam também sendo aqueles que a comida fica como uma baita gratificação. Ali, tudo vai acontecendo ao redor da mesa. Então, primeiro, acho que investigar qual é o hábito alimentar dessa família. Entender que qualquer intervenção não é só com a criança, é com a família. Não podemos olhar só esse recorte de um indivíduo que tem um problema e a gente vai resolver o problema dele. Não, é a família. Né? E aí, em termos de comportamento, eu acho que ficar atento. Se a criança, qual é o tipo de interação que ela tem com outras crianças? Falas como essa, né, que a Camila trouxe, de eu não sou bonita porque meu cabelo não é assim, ou porque eu não sou magra. Ficar atento à maneira como fala, como isso aparece no discurso da criança. Ficar atento a como essa criança brinca. Se essa criança ela brinca espontaneamente, qual é o conteúdo da brincadeira dessa criança? São brincadeiras mais de cuidados, brincadeiras mais agressivas, porque isso também dá um indício pra gente de como é que tá esse mundinho interno dela, que a gente precisa atuar de uma outra forma. Né? E óbvio que pensar que a maioria das famílias, né, e existem uma série de estudos que falam de hábitos muito, muito ruins da nossa família brasileira, é entender que não vai dar para ser ali, né, a chave que você também vai sair daquele polo ruim e adotar imediatamente um polo bom e que tudo vai funcionar perfeitamente. Então, inserir aos poucos o alimento, envolver a criança no preparo. Né? Claro que quando é pequenininho tem toda ali uma questão de risco, mas a criança chega numa idade que ela já consegue participar do preparo da refeição. Que alimentos são esses que são selecionados? Sabe? Para que não fique uma coisa distante dela. Ela precisa estar inserida de alguma forma nisso tudo. Né? E aí fazer a mudança progressivamente, porque tudo também que é extremamente radical pode soar interessante, pode dar resultados num primeiro momento, mas não se sustenta, não se mantém. Né? Então, quando a gente também vê todas essas dietas da moda que surgem, e agora a gente está começando o verão, né? Daqui a pouco aparecem pelo menos umas 5 novas dietas diferentes, que a gente sabe que nenhuma delas vai funcionar, óbvio, né? Porque elas até garantem ali um resultado inicial, mas depois o indivíduo não consegue sustentar aquilo. Né? Porque não existe a reconstrução do hábito alimentar, do padrão alimentar dele. Essa questão, né, Marlise, até foi uma das primeiras, foi a primeira coisa que eu identifiquei quando eu comecei a fazer a terapia, foi essa questão de como tinha sido a minha infância, né? Como você construiu como eu construí a minha educação alimentar e todas essas recompensas, tudo que se vertia em cima da mesa, né? E todas essas correlações. Hoje eu tenho trabalhado para ver quais são essas consequências, né? Mas na sua experiência, assim, na vida adulta, né, porque a gente tem que se preocupar com a criança, né, na vida adulta, quais vão ser essas consequências para um adulto, né? O que esse engolir, o que esse eu sou feia, esse gorda baleia, né, o que
tudo isso causa, que vai acumulando e na vida adulta, como vai ser esse adulto? Só fazendo um recorte quando você falou da questão das mães, né? Vamos pensar que toda essa questão de fazer leitura de rótulo, de alimento, entender muito mais essa parte nutricional, é uma cultura muito recente, né? Então, imaginar que com a minha mãe, minha avó, nada, tá lá, tem a comida, come, é isso, né? Ninguém sabia que o glúten, que tem uma série de propriedades que não são aceitas, né, hoje. Então, temos que também fazer esse recorte, né, da época, do acesso ao conhecimento que as pessoas tinham naquela época, e por isso que eu te digo que não adianta a gente trabalhar com esse viés da culpa, né, porque você, né, me ofereceu determinado alimento. Cara, ela nem sabia que aquele alimento podia ser tão nocivo assim a você, né, pra gente também aliviar os pais um pouco e ajudá-los no manejo dessa situação de uma forma mais adequada, né. E os desdobramentos na vida adulta é o pacote que ele vai carregando, né? Eu costumo dizer que às vezes o paciente obeso, ele fica ali como um grande receptáculo. Porque daí vai, né? É a gorda baleia, é o menino que não tem habilidade pro esporte, é o que não consegue namorado, que vai na festinha e puxa, tá todo mundo lá se dando bem e a pobre da menina fica lá. Ela leva isso pra vida adulta dela. Então, terá sim muitas dificuldades em desenvolver laços afetivos de qualidade, se colocar assim numa condição de submissão, engolirá uma série de conteúdos que ela não gostaria de engolir, seja uma resposta atravessada que alguém deu, seja uma expectativa que ela tinha que fosse atendida e que não foi, e que ela vai engolindo, né? E a comida vai ocupando um espaço gigantesco nisso tudo, né? Porque, caramba, se eu não consigo ter lá o corpo da Barbie, né? Se eu não consigo ser o atleta, então eu preciso compensar de outras formas, né? Mas a minha gratificação é a comida. Então eu tenho aqui um baita esforço, talvez para ser aceita por todo mundo, para ser a pessoa que está ali sempre de uma maneira solícita, atendendo prontamente as expectativas de todo mundo, mas aí na hora que eu me vejo ali sozinha, o que sobra para mim é a caixa de chocolate, né? Que aí eu tenho que me afundar nela. Ou lidar com ela. Sim. Né? Ou lidar com ela quando se tem, né, essa consciência, quando você consegue sair desse automático aí de que a gratificação não precisa vir só pelo alimento. E aí, Marleide, essa questão do lidar com ela ou não lidar com a caixa de chocolate, né? Deixaram uma pergunta aqui pra gente da ansiedade, né? Se toda essa questão aí da comida, né, da obesidade, de tudo, que tem, existem muito, assim como as dietas, existe a questão que fala-se muito da ansiedade, que a gente come por ansiedade. E aí a pergunta é, se a gente come porque está ansioso, né, ou se a gente dá como desculpa que está comendo porque está ansioso, né? Qual é aquele biscoito, né? Fininho porque tinha alguma coisa do biscoito, né? Se é crocante porque é fresquinho ou é fresquinho. Exatamente. Alguma coisa assim. Primeiro a gente precisa discriminar o que é a ansiedade, porque hoje também coloca-se tudo num pacote grande chamado ansiedade. Então a ansiedade, até certo grau ali, era extremamente saudável, né? Se não existisse aí uma ansiedade, nós não estaríamos aqui hoje porque teríamos sido devorados pelos nossos predadores, né? Se a gente não tivesse a ansiedade de preciso correr aqui porque senão, né, meu predador vai me pegar. Então a ansiedade até certo ponto ela é extremamente saudável sim, e ela nos move. O que é complicado é o que escapa e como você vai lidar com ela, né? Então imaginar que a caixa de chocolate ali pode ser algo interessante para aplacar essa ansiedade, num primeiro momento sim. Mas ela te impede de olhar para essa questão de uma maneira ampla. Entende? Porque fica uma coisa muito de estímulo-resposta. Se eu estou ansiosa, eu como uma caixa de chocolate e eu aplaco essa ansiedade. Mas por que você está ansiosa? Será que é ansiedade mesmo? É irritação? É frustração? O que você está chamando de ansiedade?